Olá! Hoje a gente tem a ingrata oportunidade de conversar com o professor Jorge Luiz Souto-Maior, professor de Direito da Faculdade de Direito da USP, foi chefe de departamento do Departamento de Direito do Trabalho, e atua também como desembargador do trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, né, que tem sede em Campinas, abrange, inclusive, a região de São João da Boa Vista. Um grande amigo, foi meu orientador já no mestrado, é meu orientador no doutorado, foi jogador profissional de futebol também, né? É um grande conhecedor de todas as áreas da vida e um especialista aí em direitos sociais. Obrigado pela sua participação, Jorge. Ô, Paulo, eu que agradeço essa honra do convite para participar aqui dessa conversa que será transmitida aí para os seus alunos e alunas, né? Fiquei muito contente também, né, com essa sua nova empreitada. Parabéns, aliás, né? Por isso você é grande merecedor dessa conquista e te conheço há muitos anos, né? E sei da sua capacidade e competência, né? Enfim, parabéns e fico feliz mesmo, não só por você estar dando esses passos tão relevantes numa instituição tão importante, e também feliz por poder estar aqui junto, né, com você neste instante. Legal, muito obrigado, Jorge. E hoje é um dia especial, né? A gente está falando com um dos maiores nomes do direito do trabalho no Brasil, no dia do trabalho ou dia do trabalhador, Jorge? Dia do Trabalhador, doutor Paulo, É. e mais precisamente Dia das Lutas da classe trabalhadora, né? Enfim. Hoje também se celebra começo, né, da Justiça do Trabalho em 41, né, e 43 a promulgação da CLT. Acho que era um bom ponto de partida falar um pouco sobre isso, né, sobre a legislação do trabalho. A gente tem ouvido muito falar sobre que a legislação trabalhista é ultrapassada, é antiga, precisa ser reformada. A gente teve uma lei que alterou a legislação trabalhista, né, em 2017. É isso mesmo, o Brasil tem muita lei e pouca liberdade para os trabalhadores e acaba sufocando os empresários, o professor? Então, Paulo, você como você sabe bem, né? Mas e sei que você está fazendo, inclusive, esta pergunta para provocar esta minha resposta, né? Mas é importante transmitir isso para os seus alunos e alunas, né? Essa questão, vamos dizer assim, pressuposta, primária, que vem antes de qualquer análise, é quem está falando, né? Quando você diz, tem se falado muito por aí, as pessoas dizem, a gente tem que parar e pensar, quem está falando, né? De que posição essa pessoa ostenta na sociedade de classe, né? Que a gente pode começar a perceber, né, qual a intencionalidade da fala. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa sempre, né, quando ouvir uma fala, ler um texto, ver uma notícia, sempre tentar saber qual a fonte, né? Quem escreveu, quem é aquela pessoa, de que, de que local, de que visão de mundo ela fala, porque isso nos fornece elementos importantes, né, de compreensão. Se nós fazemos isso esse exercício nessa questão específica, né, quando você sugere que muitas pessoas falam isso, e a gente vai se deparar com, não com a surpresa, mas se deparar com a constatação de que quem fala isso com objetivos, quem fala isso com
convicção e propósito, são sempre pessoas ligadas ao poder econômico, né, de algum modo. Ligadas ou pessoas que reproduzem e defendem os interesses mais primários, digamos assim, egoístas, né, do setor econômico. Porque, logicamente, os interesses amplos da economia são importantes, né? Mas os interesses egoístas, no sentido privado, né, no sentido do específico para uma entidade ou um setor, né, muito um setor muito identificado, né? Isso já é uma outra questão. Então, ou quem diz isso são essas pessoas com essa intencionalidade, ligados a essa visão de mundo, ou são tantos outros, né, que ouvem, de tanto ouvir falar isso, reproduzem, né, de forma ou inocente, porque, né, ouviu falar e saiu repetindo, ou porque de um jeito ou de outro estão alinhados àquele modo de pensar, né, e acabam vendo naquela informação uma chave importante de reforçar o seu raciocínio, né? Porque é só assim que nós vamos entrar neste assunto, por este caminho que você propôs, né? Que é de trás para frente, né? Assim, do agora para o passado, né? Porque se fizermos, né? E é importante, só que para fazer isso é preciso estudo, é preciso muita leitura, e claro, as pessoas que estão me ouvindo vão falar assim, mas também quem é essa pessoa que está falando, né? E qual a visão de mundo dele, enfim, mas os estudos históricos, todos eles, né? Da história do Brasil, que estão documentados, fatos que estão documentados, ou seja, sem revisionismo histórico, sem nenhum tipo de, digamos, de construção ideológica da história, o fato concreto e real, né, é que a legislação trabalhista no Brasil não tem nada de retrógrada, não tem nada de antiquada, não tem, assim, até porque a adjetivação, né, da legislação é em si um ato de subjetividade, né? Você acha que é velha? Tá, achou que é velha, mas acha que é bonita? Acha que é azul, vermelha, enfim, né? Isso é a sua opinião, a questão é essa. A questão não é isto. Se é antiquada por quê, né? Se é retrógrada por quais razões, né? Tem que haver uma justificativa dessa adjetivação, que é o que menos importa de todo modo. Pois bem, mas o dado histórico mostra que a legislação trabalhista no Brasil, ela é, comparativamente falando com os demais países do mundo, que também, né, tiveram e ainda têm a sua legislação trabalhista, a legislação trabalhista do Brasil, tal qual o capitalismo do Brasil, é um fenômeno histórico que começa atrasado, né, em relação aos demais países. Então, a legislação trabalhista na Europa, né, na França, na Itália, na Alemanha, é uma realidade no final do século XIX, meados do século XIX, final do século XIX, e bastante intensa, né, no início do século XX. Enquanto que no Brasil, né, embora nós possamos registrar também a existência de legislação trabalhista, de certo modo, em nível estadual e até em nível municipal, no começo da República, e até algumas questões trabalhistas, mesmo durante o período da escravidão, né, são não são propriamente não são essas experiências não são propriamente o que nós diríamos de uma legislação no contexto de um direito do trabalho, né? Porque não havia esse desenvolvimento dessa teoria
jurídica antes, nesse período. O fato concreto é que uma legislação social no Brasil, uma perspectiva geral, ou seja, do país como um todo, né, de legislação federal, né, é um dado histórico do final da década de 20, né, começa em 1919 com a Lei de Acidentes de Trabalho, né, mas depois, em 1923, tem a Lei Eloy Chaves, que é restrita aos ferroviários. Em 1925, a primeira lei trabalhista um pouco mais ampla, né, que é a Lei de Férias. Em 1927, a legislação que continha regras sobre o trabalho, na época que se denominava trabalho do menor. Então, você tem alguns poucos exemplos de uma legislação federal, né, trabalhista na década de 20, e uma legislação trabalhista mais ampla, de âmbito geral, a partir de 1930, por razões históricas também, que aqui não compete, ou não dá tempo de explicitá-las todas. O fato é que, então, nós temos uma legislação trabalhista no Brasil incipiente, começando, sem mecanismos de efetividade, sem uma justiça correspondente para a sua aplicação, ainda neste momento, ou seja, uma legislação que tem um propósito, inclusive, de estimular a produção industrial, dentro de um contexto histórico, né, específico, enquanto que nos demais países o capitalismo já estava mais bem desenvolvido, né, desenvolvido no final do século XIX, com legislação trabalhista intensa, com conflitos trabalhistas, com greves e tudo mais, ou seja, a legislação trabalhista no Brasil, desse ponto de vista histórico, ela não é retrógrada, ela é atrasada, né? Se pensarmos bem. Agora, quando se diz retrógrada, né? Ou quando se quer dizer que ela é antiga, né? Melhor dizendo, ela não é antiga, como eu disse, porque ela é das mais novas das legislações trabalhistas, né, no âmbito mundial, nos países que assim se desenvolveram. E não é retrógrada, porque, quando se diz isso, a nossa legislação da década de 30 é tão antiga, porque desde a década de 30, né, está aí até hoje. Esse argumento não se justifica por diversas razões, né? Primeiro, porque a gente não mede a pertinência, a eficácia de uma legislação, a sua correspondência com a realidade, a sua necessidade, né? A necessidade da sua aplicação, medindo a sua idade. Isso não tem um menor sentido, né? Fosse assim, o Código Civil, né, que foi recentemente alterado, em 2004, né, era de 1916, né, e ali em 2004 ninguém dizia isso, o Código Civil é retrógrado, antigo, não se aplica, né, e várias outras leis que são persistentes na história por conta de preservarem a sua pertinência, né? Se os fatos não alteraram, aquela legislação tem a sua pertinência em razão de que ainda é oportuna. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que também não é verdade que a legislação trabalhista que se aplica no Brasil hoje seja aquela legislação da década de 30. Né? Isso é completamente, se não equivocado, a gente pode dizer equivocado de uma forma mais educada, né? Mas isto é uma mentira, né? Concretamente, e porque essa legislação da década de 30, primeiro, foi atualizada em 1940 com a CLT de 1943, né? E depois, sucessivamente, dos anos seguintes, nas décadas seguintes, essa legislação trabalhista ali que constou da consolidação das leis do trabalho, a CLT, foi sendo alterada recorrentemente, né? E aí, no âmbito do nosso encontro aqui,
Não dá para citar todos os fatos históricos que ocorreram de lá até cá, porque são inúmeros, né? É um curso inteiro, né? 6 meses, um ano, né, de curso só mostrando as alterações legislativas trabalhistas de 1943 até hoje. Mas, resumidamente, se pode dizer, por exemplo, para que isto fique na memória, né, dos seus alunos e alunas, que dos seus 921 artigos iniciais da CLT, hoje, precisamente, eu não tenho o cálculo preciso hoje, mas alguns anos atrás, antes da reforma trabalhista, né, eram ainda inalterados, dos 921, apenas 118 artigos. Então, todo o restante, né, tinha sido sucessivamente alterado por diversos governos, por razões diferentes, de modos, em linhas diferentes, etc., etc. E desses 118, né, nenhum deles, concretamente, tem interferência nesse argumento que se utiliza, que o argumento de fundo, quando se diz a legislação trabalhista é retrógrada e a legislação trabalhista é antiquada, antiga, velha, o que se está querendo, no fundo, é alterar a legislação trabalhista, porque dizem que, como ela é antiga e alterada, ela gera uma burocratização muito grande nas relações de trabalho e gera também muito custo, né? Gera um custo elevado de produção, direitos demais, enfim. E desses 118 não alterados, nenhum deles é referente a direitos propriamente ditos, né? São artigos que ficaram ali porque não foram alterados, até alguns obsoletos de organização, de forma de registro em carteira, de forma de registro, assim, nada pertinente a direito de férias, limitação da jornada, 13º, nada disso. E esses direitos, efetivamente, que são direitos e também que geram custos, eles foram sendo alterados ao longo da história, né? E a gente pode resumir, né? O descanso semanal remunerado é de 1949, as férias são inicialmente em 1925, mas as férias de 30 dias só existem na realidade brasileira a partir de 1977. O Fundo de Garantia só existe na realidade brasileira a partir de 1967. O 13º salário a partir de 1963, né? E por aí vai, né? Inúmeras alterações jurídicas que ocorreram que não tem nada a ver com o período lá do Vargas, inclusive, que se diga isso. E mais ainda, né? Para fechar esse assunto, a legislação, o que regula de fato o direito do trabalho no Brasil, não é essa legislação toda, ela é também, né, pertinente, ela tem sua relevância, ela tem os procedimentos, os modos de agir, etc. Mas o que regula, concretamente, é a Constituição Federal, que é a lei maior, como se diz. E a Constituição Federal é de 1988, né? Uma das constituições mais novas, na realidade mundial. Esta Constituição de 1988 elevou os direitos trabalhistas a direitos fundamentais, né? E elencou ali todos os direitos trabalhistas, né? E são esses direitos trabalhistas, digamos assim, que incidem na realidade das relações de trabalho ou que deveriam incidir, né, na realidade das relações de trabalho e que, portanto, não se pode acusar a legislação trabalhista de antiquada e retrógrada porque, de fato, se supera ou se esquece ou se não se quer saber que o que está regulando e o que efetivamente, né, tem incidência no mundo do trabalho, do ponto de vista normativo, em prioridade, é a Constituição de 1988, né? E aí, o detalhe mais importante, quando eu disse deveria ser isso que está tendo incidência na realidade do mundo do trabalho, porque a Constituição preconizou vários direitos trabalhistas como direitos fundamentais, mas a Constituição não foi, até hoje, efetivamente aplicada nesse sentido, né? E a legislação trabalhista que vem da década de 90 em diante é, em geral, uma legislação que propõe a retirada de direitos que
que, de certo modo, não, de modo concreto, é uma legislação que até fere a Constituição, né? Ela re, retrocede naquilo em que a Constituição propôs como um projeto de sociedade, né? Num projeto de relação capital e trabalho, e essa legislação extremamente, digamos, moderna, entre aspas, né? Que tem prevalecido sobre a Constituição até hoje, né? E com base nesse, e é curiosíssimo, então, se alguém que conhece um mínimo de história do Brasil, né, olha para esse argumento que você diz, a legislação trabalhista do Brasil é retrógrada, é antiga, a pessoa se assusta com um argumento desse, né? É assim, nossa, quem está falando isso? Ou você é muito mal intencionado, ou você está querendo defender, né, o interesse econômico, ou você, desculpa, você é um completo ignorante, ou repete coisas sem ter o mínimo cuidado de saber o que está falando. Porque não dá, simplesmente não dá para sequer aprofundar um diálogo, né, com, com esta, a partir desta ideia, né? Enfim, por isso, ou seja, eu respondi como deve ser, de forma resumida, né? Porque para contar toda essa história, até hoje, da legislação trabalhista, como eu disse, ficaríamos um curso de 1 ano, né? Então, Ou mais, né? alguém que diz isso, do meu ponto de vista, que estudo isso há 30 anos, não merece o mínimo respeito. Ou tá, a pessoa tá enganada, ou tá querendo enganar, né? Nesses termos. O, Falando nisso, inclusive, eu acabei esquecendo de falar que você é líder, o professor é líder de 2 grupos de pesquisa, né? A EDIT, o Estudos de Direito do Trabalho e História, e o Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital. E, como disse, né, 30 anos estudando, uma das obras, fruto desses 30 anos, é esse daqui, né? O curso de Direito do Trabalho. E essa é só, esse livro grande aqui, é só a parte do Brasil, né? Porque tem uma outra parte mundial, né? Que é outro livro ainda, né? Uhum. O que eu ia. Então, acho que a primeira parte da resposta lembra um pouco aquela frase do Barão de Tararé, né? Que diz que opinião pública é aquela que é publicada, né? Então, em que pese a gente ouça bastante esse discurso, né? De crítica ao direito do trabalho e tudo mais, é um discurso dos tem o poder de entrar na nossa casa todos os dias por meio da TV, né? Os interesses que são patrocinados pelas propagandas, pela publicidade, né? É o interesse dos poderosos, né? Mas para quem E está ali veja, todo. Paulo, como não merece de fato nenhum respeito esse tipo de visão. Eu posso, assim a gente tem que tratar essa questão, porque isso foi dito, redito, né, essa coisa toda, CLT, cópia da Carta de Lavoura, essas bobagens todas, né? E isso foi o mote para a opinião, para se formar a opinião pública, né, a publicada, para justificar e aprovar a reforma trabalhista de 2017. Esta reforma alterou tudo o que quis, do ponto de vista da legislação do trabalho, na perspectiva de atender os interesses econômicos. Ou seja, o que está travando, entre aspas, né, a economia no Brasil? Isso. Então, eles conseguiram, por um momento histórico antidemocrático, né, passar essa legislação de encomenda para atender um a um desses interesses, né? Pois bem, então, de 2017 para cá, a única coisa que você não pode falar da legislação trabalhista no Brasil, primeiro é que ela é antiga, porque ela é de 2017, né? Porque o que não foi alterado foi mantido, porque não tem problema, né? Como se diz assim, isso pode ser mantido. Segundo, que ela maltrata o interesse econômico, não, porque é uma lei feita de encomenda pelo interesse econômico, né? E, então, no entanto, agora, de novo, as pessoas estão falando isso, ainda continuam falando, né? Ah, CLT, mas caramba, aí também, aí já é, não é, já é um problema
um problema muito, já era grave, né? Mas aí entra no nível de baixíssimo, entra num baixíssimo nível, né? Do ponto de vista do respeito à condição alheia, né? Agora, dando um passo para trás, uma outra dúvida que eu tenho, que a gente ouve falar também, que a legislação trabalhista no Brasil, quem criou foi o Vargas, tal, mas aí, na sua resposta, você cita várias legislações anteriores a 43, né, anteriores mesmo ao governo Vargas, mostrando que já tinha legislação trabalhista, mas por que que o Estado tem que criar esses direitos dos trabalhadores? Por que que o Estado tem que se meter na vida econômica? Por que que o Estado dá esses direitos? Não, de novo, eu sei que você está me fazendo provocações, né? Aliás, nessa entrevista, tem aquela entrevista Provocações, não tem aquele programa da TV Era com a Cultura? Bujanra, né? Que era É, sensacional. Agora tá com o pensa, Marcelo Taz, tá bem ruim. pois é, mas era espetacular. E esta provocação, né, é porque você bem sabe que o Estado não dá direito a ninguém, né? Esses direitos trabalhistas, todos eles, foram conquistas históricas de lutas da classe trabalhadora, que num ambiente completamente hostil, sem leis, né, vamos dizer assim, sem restrições, trabalhavam 17, 18 horas por dia, trabalhavam com, com salários fixados a partir da lógica de mercado pura e simples, consequentemente baixíssimos salários, atendendo à lei da oferta e da procura, sem limite de idade para o trabalho, consequentemente, então, crianças de 5, 6, 7 anos trabalhando. E os efeitos disso tudo, mutilações, mortes, miséria, mesmo trabalhando 18 horas por dia, enfim. E com o tempo, a classe trabalhadora vai se organizando, vai se tendo uma perspectiva coletiva de atuação e vai ela própria, né? Porque não havia leis, né, que as favorecessem, não havia um Estado ao qual pudessem recorrer, pelo contrário, o Estado era repressor dos seus interesses, das suas ações. A classe trabalhadora vai se organizando, vai fazendo greves, vai fazendo mobilizações e vai conquistando aos poucos e de forma muito dolorida, porque à custa de muitas vidas, né? Os relatos históricos, né, das primeiras mobilizações, das greves, são de violências, de assassinatos, né, de intervenção muito forte da polícia, coisa que ocorre ainda hoje, bem sabemos, né? E esses, então, são direitos que foram sendo arrancados a fórceps, né, pela classe trabalhadora e que depois tiveram que ser reconhecidos pelo Estado e gerenciados pelo Estado na perspectiva, aí, digamos, de uma nova ordem política que se estabelece depois da Primeira Guerra Mundial e de forma mais intensa depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Estado assume um papel de gerenciador dos conflitos sociais numa perspectiva de harmonização dos interesses da classe do trabalho e do capital, de inserção política, de democratização, né? Então, as estruturas do Estado social passam a ter um interesse, digamos assim, de fazer valer esses direitos históricos trabalhistas conquistados para este projeto de sociedade, digamos assim, marcado pela promoção e pela aplicação de direitos sociais, direitos fundamentais, um novo pacto, um pacto social, vamos dizer assim, né, gerenciado pelo Estado. Daí porque o Estado passa a ser essa figura importante, claro, né, com a sua força coercitiva, com a sua estrutura, para a aplicação desses direitos trabalhistas, dos direitos sociais em geral, da Seguridade Social, dos direitos fundamentais como um todo, né?
mas não porque o Estado faça isso como um favor para a classe trabalhadora, ou que esses direitos tenham sido dados, né, pelo Estado ou pelos governantes para os trabalhadores. Eles apenas estão gerenciando as conquistas históricas dos trabalhadores e fizeram isso durante um determinado momento histórico, né, em que esta harmonia de classes foi possível, em que também foi possível fazer essas promessas de inserção da classe trabalhadora numa perspectiva mais elevada, política, social e economicamente falando, né? Mas depois de um certo período, né, isso nós, da década de 40 à década de 70, final da década de 60, funciona relativamente bem essa coesão, essa harmonia, vamos colocar assim, né, gerenciada pelo Estado, o denominado Estado Social, mas depois há inúmeros outros fatores, né, que vão gerar um desequilíbrio nessa relação, e esses gerentes, vamos colocar assim, né, desses direitos, passam a atuar de uma forma mais concreta e explícita para atender os interesses econômicos, né? E daí para diante começa a haver o declínio do Estado social, a ascensão do Estado neoliberal, que é uma inversão, né? Daí porque o Estado de gerenciador e aplicador dos direitos sociais passa a ser ele o destruidor, né? O Estado passa a ser o antagonismo, né, da própria classe, antagonista da própria classe trabalhadora, né? Efetivamente, né? Embora do ponto de vista conceitual se possa dizer que o Estado foi criado exatamente para isso, né? Lá no início do século final do século XVIII, na formação do capitalismo, aquela coisa toda. Mas a experiência do Estado social é um hiato nessa relação que se esvai, né? Que deixa de ser o que pareceu ser, vamos colocar assim, durante os tais 30 anos gloriosos do capitalismo, e volta de forma mais intensa, mais articulada, mais violenta, né? No meados da década de 70 e, sobretudo, de 80 em diante, né? Com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan, ou seja, com o neoliberalismo desenvolvido com toda a intensidade, né? E isto tem sido assim até hoje, né? A classe trabalhadora também resistindo à retirada dos seus direitos por meio da atuação dos representantes estatais, ou seja, dos governantes, né? E é neste momento histórico que a classe trabalhadora está, né? Desde a década de 90, mundialmente, e no Brasil não foi diferente, né? Nesta posição de defesa dos seus direitos conquistados, né? Não está mais lá como antes, né? Conquistando direitos. Ela está aqui na defensiva. E se olharmos bem, né, fizermos o exame histórico da década de 90 para cá, a classe trabalhadora está perdendo, né? Está resistindo, mas os direitos estão escoando, né? Estão sendo perdidos. E, enfim, é isso. Legal. Interessante olhar dessa maneira histórica, né, para desconstruir alguns mitos. Uma outra coisa que a gente tem ouvido bastante é que, e aí agora a gente já conseguiu entender que quando a gente ouve as coisas, a gente tem que saber quem que está por trás dessas coisas que a gente ouve, né? Quem que está falando, né? Mas parece que a palavra empregado, relação de emprego, empregador, e até mesmo trabalhador, um pouco tem saído de moda, assim, né? Tem desaparecido. A gente tem escutado que agora as pessoas são parceiros, colaboradores, né? Sei lá, sócios da empresa, motorista de aplicativo, mas não é empregado, né? Ou pelo menos
não se ouve muito. E parece que relação de emprego, é claro que mais para frente no curso a gente vai falar sobre relação de emprego, ver cada um dos itens, né? Mas as suas características, mas parece que virou um pouco um palavrão, né? A gente viu recentemente que um pouco ali do poder econômico falando que essas relações estão atrasadas e que como é que é? Que a CLT agora, então, quem tem carteira assinada é um privilegiado que está, enfim, que tem toda uma proteção do Estado, enquanto que o resto não tem nada. Por que acabou acontecendo isso esse desaparecimento da relação de emprego, do empregado, e se existe mesmo essa, como que eles dizem, esse privilégio dos Uhum. empregados, né? Muito bom, obrigado. Ó, primeiro, como método de análise, vamos colocar assim, né? Saber quem está falando e, sobretudo, perceber esta pessoa falando em, sobre qual visão de mundo dentro, aí vem já caminhando para o segundo aspecto, né? Sobre qual visão de mundo dentro do contexto da sociedade em que a gente vive, né? Uma sociedade que é marcada por uma divisão de classes, né? A, a classe do capital, na qual estão aqueles pouquíssimos que detêm os meios de produção e o capital, né? que, é, que usam os meios de produção e o capital para, por meio da exploração do trabalho da outra classe, a classe trabalhadora, que vive da venda da força de trabalho, né? Usam este trabalho como modo de reproduzir o seu capital, né? Então, esta é a sociedade que nós vivenciamos, que se denominou chamar capitalista, né? Por causa desta relação capital e trabalho, que tem como ponto central a reprodução do capital, né? Resumidamente, é isso, que é assim, não porque sempre foi assim, ou porque só pode ser assim, mas que é assim por questões históricas, né? Por uma materialidade histórica que permitiu que as coisas se consolidassem deste modo, né? O fato é que, na essência da, de tudo, né, está esta possibilidade dada de alguém que tem capital usar a força de trabalho de outra pessoa, força de trabalho que é deslocada da pessoa, não é a pessoa em si, mas a força de trabalho que é uma mercadoria que se compra como outra qualquer, para conseguir com isso a reprodução do capital. E todas as relações, né, a relação, vamos dizer assim, social básica, relação de trabalho, né, o modo de produção e as relações que decorrem desse modo de produção têm como fundamento, está na base de tudo, o que está na base de tudo é isso, né? Porque sem isso o capitalismo não se desenvolve, sem isso esse modelo de sociedade não é o que é, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente for olhar essas questões, bom, tá, mas do que está falando afinal? O que mudou? Quando a gente fala de empregado, ou, como você diz, colaborador, isso, o que tem a ver com essa história toda que eu acabei de contar? Essa, essa história toda que eu acabei de contar, ela fica, em geral, escondida num cantinho, né? Ela não fica explícita. Ela é como se aquilo, digamos, não pudesse ser revelado, né?
E para que aquilo não se revele, existem vários outros mecanismos, né, de, digamos, de convencimento, de problematizações, que são falseamentos, né, daquela realidade. E aí a gente vai se envolvendo com algumas questões que são questões postas em outro plano, um plano da abstração, né? Só que é um plano propositalmente assim fixado, e este, a gente pode dizer, é o papel da ideologia, né? É o papel, digamos assim, de um convencimento ou de uma problematização que esconde o problema central, esconde as razões, digamos, as questões centrais. Então, o contrato, o emprego, já era em si, né, uma forma de abstração para que se conseguisse efetivar a exploração do trabalho, com a consideração ideológica, né, do contrato, de que os contratantes são partes iguais, né? O empregador e o trabalhador são iguais, livres. Então, eles ajustam os seus próprios, os seus próprios interesses, enfim. Há uma noção ali de contrato, de relação de emprego, né? Nessa perspectiva que depois se amplia para a aplicação dos direitos que foram conquistados, aquela história toda que eu disse, né? Mas, ainda assim, é um mascaramento daquela realidade, certo? Quando as formas de exploração que se estabilizaram na relação de emprego, com os direitos, né? E, embora fosse uma forma, um mascaramento da realidade, elas se estabeleceram e vamos dizer assim, as duas classes se, se mantiveram, de certo modo, contentes. Os trabalhadores ganhando mais bons salários, né? Mais direitos. Isso não na realidade do Brasil, hein? No Brasil isso nunca aconteceu, né? Foi na realidade mundial. Mas depois, como eu disse, isso não funciona mais e é preciso destruir, inclusive, os direitos. Só que não vai falar isso. Estamos aqui para destruir os seus direitos. Nós estamos aqui para reduzir vocês a pó. Nós vamos colocar vocês numa lógica de escravidão, servidão. Não. Nós vamos usar argumentos, de novo, ideológicos, né? Então, olha, veja bem, né, não há mais esse negócio de relação de emprego, é coisa antiga. Agora nós não somos mais partes, digamos, separadas, nós somos parceiros, nós atuamos juntos, né? Enfim, aí começa essas expressões, colaborador, parceiro, etc., para negar a relação de emprego, consequentemente negar os direitos e, em concreto, né, permitir uma relação de exploração do trabalho sem nenhuma mediação, igual aquela que está lá na essência das coisas. Só que não se consegue perceber, é curioso porque na materialidade nós estamos agora muito mais próximos do que é efetivamente, né, a essência da exploração capitalista, só que muito mais longe da percepção disso, porque a ideologia está muito mais forte, né? Porque os trabalhadores estão não se quando se consideravam trabalhadores, conseguiram direitos, isso de certo modo, né, acalmou a tensão do conflito capital e trabalho. Agora, eles não se veem nem como trabalhadores, né? Mas não se veem como trabalhadores não por uma questão porque eles foram piorados, porque eles foram melhorados. Agora eles são empreendedores de si mesmos, né? Eles têm liberdade, eles conquistaram, né, um passo a mais, quando na verdade eles foram rebaixados, né? Houve uma aquilo que alguns dizem, né, uma subsunção subreal, né, superreal, né? Já era subsunção real, porque agora é tão profunda que os trabalhadores não conseguem mais perceber sequer
a exploração do trabalho, né? Porque antes eles não conseguiam perceber a totalidade do serviço, né? A totalidade da exploração, mas se viam como explorados. Agora eles não se veem mais como explorados, eles se veem como parceiros, como quem está no plano do empreendedorismo, quando na verdade estão mais explorados ainda do que eram, né? Daí porque essas expressões elas têm esse caráter, né, de esconder ainda mais a realidade, a essência da relação capital e trabalho. Muito legal. Enquanto nesse final de resposta, eu me lembrei que o professor também tem um programa, né, no YouTube, o Resenha Trabalhista, né, que em vários momentos falou sobre isso, entrevistando também um entregador, né, o Paulo Galo. Foi um momento muito bacana que tratou exatamente sobre esse tema, né? E acho que então a O gente. fantástico do Paulo Galo, e aí fica importante até dar a dica para os seus alunos assistirem, porque o Paulo Galo quebra toda expectativa, né, do poder econômico de quem ostenta, porque o Paulo Galo ele entende tudo isso. Ele vê, não, o que está acontecendo aqui é isso que eu acabei de falar. Só que ele fala com outras palavras, ele fala com a prática e fala assim, e ele consegue ver completamente a realidade, né? Ele desmascara, é muito, é um, é um, uma pessoa emancipada, vamos dizer assim, né? Não influenciada por toda a ideologia que nos cerca, ele consegue furar esta barreira e falar com a linguagem compreensível de todas as pessoas, né? O que de fato está acontecendo, né? E é muito, precisa ver, precisa ouvir, né? É de Ah, uma não. inteligência fenomenal. No final da entrevista, que acho que é o momento agora, né? A gente tem um momento que eu peço uma dica cultural, mas eu não vou deixar que seja essa, não, porque o vídeo do Paulo Galo eu vou colocar como um trabalho para todo mundo assistir, porque acho que todo mundo Uhum. deve assistir. Foi uma entrevista muito emocionante também, além de absolutamente engrandecedora, foi um momento emocionante, assim, eu acho que todo mundo deve assistir. Então, não vou deixar que essa seja a sua dica cultural, não. Professor, então, duas coisas final. Já incorporando esse espírito do Abujamra, do Provocações, é, o senhor tem uma história de vida muito interessante, que foi jogador profissional, também trabalhou no banco, estudou direito, fez concurso para juiz, professor, hoje é desembargador, aí tem uma experiência de vida muito interessante. Tem alguma dica que o senhor queira passar? Não precisa necessariamente ser sobre direitos sociais, mas alguma dica para quem está ouvindo a gente que você gostaria de passar para os nossos alunos? Alguma dica de vida? Nossa, Paulo, que difícil. Essa pergunta nunca ninguém me fez. Eu nunca fiz esse tipo de exercício. Ah, não sei, viu? Muito difícil responder isso. Muito difícil, porque você pode criar, assim, rapidinho, uma narrativa meio irreal e Sim. romantizada, né? Tem um filme, vou falar com a linguagem, né, dos alunos e alunas, acho que já nem é mais, porque é um filme que, para eles, já é antigo, né? Piratas do Caribe, né? Hum, Da sua época, né, Paulo? uhum. E aí o personagem principal, que é um personagem muito... Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci O Jack agora. Sparrow. Jack Sparrow. Um personagem que a gente nunca entende se ele é uma coisa, se ele é outra. Ele é ambíguo, né? Ele é... Enfim. E aí tem uma cena
no primeiro filme, que ele consegue se desvencilhar lá dos guardas, estava todo, né, envolvido e ele vai fazendo um monte de coisa. Não tinha chance nenhuma dele conseguir escapar, mas ele consegue escapar das formas mais inusitadas. E duas pessoas estavam assistindo, né, e que eram parceiras dele, mas que estavam ali não tão pressionadas. Uma falou para ele: ele planeja tudo isso ou é só improviso? E o outro não responde, né? Então, assim, a vida é um pouco isso. A gente planeja um tanto e improvisa outro tanto, né? E o que você planeja nunca é o que você planejou, né? Então, você acaba mais que improvisando do que projetando, e depois, no final da história, você não sabe se você projetou ou se você improvisou, né? Então, é complicado, né? Fica uma mistura de tudo, né? Tá certo. Então, como propósito, viva intensamente cada seu momento, né? Porque e sem perder a esperança no futuro, porque quem não tem esperança no futuro, né? E olha só emergencialmente para o presente, fica complicado, né? Porque a gente tem que viver intensamente o presente, mas projetando algo para o futuro, ainda que Que nesse mude. percurso vá improvisando e vá mudando o rumo. Estava caminhando para um lado, caminhou para o outro. Eu ia ser jogador de futebol, claramente, na minha cabeça, né? Não deu. Legal. E uma última pergunta, então, uma dica cultural que você acha que o professor acha que todo mundo deveria ver? Pode ser um livro, um texto, um vídeo, um filme, uma série, qualquer Eu coisa. vou indicar, porque a gente estudou essa semana, né, no nosso curso de Direito do Trabalho lá na faculdade, que se chama Cinema e Direito do Trabalho, né? Nós estávamos estudando o materialismo histórico dialético por meio de alguns filmes, né? Então, eu vou indicar esses filmes, 5 filmes, né, que alguém pode ver e depois pensar nesses filmes com essa perspectiva, que é muito útil para muita coisa, né? Foi, em certo modo, nós fizemos isso aqui hoje, né? Sem explicitar, né? Completamente. Tempos modernos, a nós a liberdade, ladrões de bicicleta, e La Nave Va, e o quinto, eu sabia que eu ia esquecer um, né? Ah, Em Busca do Cálice Sagrado, né? Ah, Esses 5 filmes são as minhas dicas, né? E se não valerem para a compreensão do materialismo histórico dialético, são ótimos divertimentos, né? ótimos divertimentos. Então, tempos modernos. O segundo, A Nós a Liberdade, A Nós a Liberdade, Ladrões de Bicicleta. Esse é o único que eu não vi. O quarto, qual que é mesmo? La Pela Nave Nave Va, Vá La Nave Va, e, e Em Busca do Cálice Monty Python em Busca do Cálice Sagrado. exatamente. Legal, muito bom. Muito, muito, muito obrigado, professor. Para os nossos alunos, a tarefa de ver o vídeo a entrevista que o Paulo Galo deu para o professor vai ficar no Moodle, tá? Explicando o que precisa fazer. E só agradeço, professor, e muito obrigado.